Ela ficou em silêncio por décadas, observando de longe, longe dos holofotes, longe dos escândalos, longe da história que todos pensavam conhecer. Mas agora, aos 66 anos, a mulher que foi esposa de Michael Jackson decide falar. E o que ela revela não é um escândalo comum, é algo que muda completamente a forma como enxergamos o homem por trás do ícone. Este vídeo vai te levar por caminhos pouco iluminados, por acordos silenciosos, decisões inesperadas e emoções guardadas por anos. Ela foi apontada como uma figura decorativa, uma mãe ausente, alguém que teria aceitado muito mais do que deveria. Mas a verdade é bem mais complexa e talvez mais incômoda do que muitos imaginam. Por que Michael Jackson decidiu casar-se com ela do nada? No meio de uma turnê? O que havia por trás daquele casamento sem romance? E qual foi o verdadeiro motivo que a levou a aceitar desaparecer da vida dos próprios filhos? São perguntas que hoje começam a ganhar respostas. Fica até o final porque a última revelação que ela faz é simplesmente inacreditável e vai te deixar com dúvidas difíceis de ignorar. Antes de começar, aproveita para se inscrever no canal e clicar no Gostei. Isso ajuda o YouTube a entender que você quer ver mais conteúdos assim e nos incentiva a continuar revelando histórias que quase ninguém tem coragem de contar. Se você quiser ir além e apoiar este trabalho com um Super Thanks, saiba que cada apoio ajuda a manter este canal vivo e ativo. Mas, se não for possível, deixa um comentário dizendo qual parte dessa história mais te surpreendeu. Agora respira fundo, porque o que você vai descobrir aqui não é ficção, é uma verdade que o tempo tentou esconder. O vínculo entre Debbie Rowe e Michael Jackson começou de forma quase acidental, nos bastidores de uma clínica dermatológica em Los Angeles, ainda nos anos 1980, e foi se moldando ao longo do tempo como algo difícil de definir com precisão. O que se sabe é que, naquele momento, Michael não era apenas um artista de sucesso, ele já era um fenômeno mundial, uma entidade quase mítica, cercada por uma aura de mistério, reclusão e uma fama que o deixava cada vez mais isolado do mundo real. E foi justamente nesse contexto que uma mulher comum, discreta, sem nenhuma ligação com o universo do entretenimento, entrou silenciosamente em sua vida, não como fã deslumbrada, mas como alguém que, sem planejar, ofereceu exatamente o que ele mais parecia precisar, uma presença constante e genuína. Debbie trabalhava como assistente de um dos dermatologistas mais renomados da época, o Dr. Arnold Klein. Michael era paciente da clínica e já enfrentava problemas sérios com sua pele. As manchas causadas pelo vitiligo estavam se espalhando, e os sintomas do lúpus cutâneo exigiam tratamentos contínuos. O ambiente clínico, que para muitos seria apenas um lugar passageiro, para Michael se tornava quase um refúgio. Ali, ele podia existir longe das câmeras, das multidões e da pressão de ter que sempre ser o Michael Jackson. E foi nesse cenário, em meio a jalecos brancos e lâmpadas fluorescentes, que ele e Debbie começaram a conversar. No início, eram apenas interações básicas, respostas objetivas às suas dúvidas médicas, lembretes de horários, palavras de apoio educadas. Mas aos poucos, aquelas conversas se estendiam, os olhares se tornavam mais prolongados e a sensação de confiança crescia. Debbie, que não carregava nenhum interesse pela fama, que não esperava nada além de fazer bem o seu trabalho, começou a enxergar naquele homem solitário uma humanidade que quase ninguém notava. Michael, por sua vez, encontrou nela algo raro em sua vida: normalidade. Debbie não o via como a estrela intocável, mas como uma pessoa com dúvidas, com dores, com carências. E isso o tocava profundamente. Ele começou a demonstrar afeto de formas sutis, oferecendo presentes, deixando recados, mandando autógrafos não como gesto de superioridade, mas como forma de agradecer pela atenção sincera. Aos poucos, os dois criaram uma conexão que escapava dos rótulos convencionais. Não era exatamente uma relação romântica, tampouco uma amizade tradicional. Era um vínculo silencioso, construído com base na compreensão mútua entre dois seres que, de formas diferentes, se sentiam deslocados em seus próprios mundos. Na época, Debbie estava casada, mas vivia um relacionamento infeliz. Sentia-se presa, sufocada e talvez, inconscientemente, tenha projetado em Michael uma fuga, uma oportunidade de reconstruir algo dentro de si. Não era uma paixão avassaladora de filme, mas uma identificação profunda com a dor do outro. Os dois vinham de histórias emocionais fragmentadas.
Michael, com sua infância perdida, a pressão constante da carreira e os traumas familiares. Debbie, com seu casamento falido e a sensação de invisibilidade. Era como se cada um enxergasse no outro um espelho partido. E isso, curiosamente, os aproximava cada vez mais. Os encontros na clínica começaram a se estender além do consultório. Surgiram ligações telefônicas, trocas de confidências, momentos de riso e silêncio. Michael confiava em Debbie, a ponto de contar-lhe detalhes íntimos de sua vida, especialmente sobre sua frustração com relacionamentos amorosos. Em uma dessas conversas, mencionou sua tristeza com o casamento com Lisa Marie Presley, que já enfrentava sérias dificuldades. Ele se dizia frustrado por não conseguir formar uma família como sempre sonhara. E Debbie, em um gesto que não sabia o quanto mudaria sua vida, disse: "Se você quiser ter um filho, eu te dou um." Essa frase, que poderia ter sido apenas um desabafo entre amigos, ficou ecoando na mente de Michael, e aos poucos foi se transformando em um plano real. Durante os anos seguintes, a relação deles continuou fluida, discreta, mas intensa à sua maneira. Quando o casamento com Lisa Marie chegou ao fim, foi Debbie quem surgiu como uma presença constante ao lado de Michael. E embora não fossem um casal tradicional, havia entre eles uma cumplicidade que nem mesmo os tabloides conseguiam explicar. Ele confiava nela, ela o compreendia. E isso, no mundo de Michael Jackson, já era algo raro e precioso. O passo seguinte seria inesperado para o mundo, mas parecia quase natural dentro do contexto peculiar dos dois. Em 1996, com tudo pronto para uma nova fase da vida, Debbie aceitou engravidar. Não houve romance no sentido convencional, mas houve acordo, decisão conjunta e, segundo ela mesma relatou, um compromisso assumido de forma prática. A gravidez não foi fruto de intimidade física, mas de um procedimento médico. E isso, que chocou a muitos quando veio à tona, era encarado com naturalidade por ela, que sempre deixou claro que o fazia por lealdade e carinho, não por desejo de protagonismo. A notícia da gravidez causou um verdadeiro alvoroço na mídia. Os rumores se espalharam rapidamente. Diziam que era uma farsa, que Debbie havia sido paga, que tudo era um contrato. E, em certa medida, havia elementos de verdade nesses boatos, mas a verdade emocional por trás da escolha continuava sendo mais complexa do que qualquer manchete poderia capturar. O vínculo entre ela e Michael não se baseava em regras tradicionais. Era uma relação moldada por necessidades emocionais, por ausências, por um desejo mútuo de formar laços, mesmo que de forma nada convencional. Com o nascimento de Prince, o vínculo deles passou a outro patamar. Michael assumiu totalmente a paternidade. E Debbie, após o parto, foi afastando-se do convívio familiar, não porque não amasse o filho, mas porque essa era a estrutura acordada desde o início. Quando engravidou de Paris, meses depois, já era claro para ela que seu papel seria limitado. Mesmo assim, ela aceitou. E, novamente, o vínculo com Michael servia como justificativa para tudo. Ele queria ser pai, ela queria ajudá-lo a realizar esse desejo. E, por mais polêmico que isso parecesse aos olhos do mundo, para eles fazia sentido naquele momento. Após o nascimento de Paris Jackson em 1998, a vida de Debbie Rowe passou por uma das transformações mais profundas, delicadas e dolorosas de sua trajetória. Se até então ela havia desempenhado um papel ambíguo, muitas vezes mal compreendido, como esposa e mãe dos filhos de Michael Jackson, a chegada da filha marcou o início de uma nova fase não apenas no sentido físico, mas também emocional e simbólico. Foi nesse momento que Debbie enfrentou o que muitos chamariam de uma perda silenciosa, invisível ao olhar da mídia e aos julgamentos do público, mas devastadora para ela como mulher: a perda da fertilidade. Uma consequência direta da gravidez de Paris, que viria a intensificar um sentimento de inutilidade que já rondava sua relação com o cantor há algum tempo. O parto de Paris não foi fácil. Debbie já vinha de uma experiência emocionalmente intensa com o nascimento do primeiro filho, Prince, e com as consequências de ter sido afastada do convívio direto com o bebê logo após o nascimento. Ainda assim, ela enfrentou com coragem a segunda gestação, mesmo sabendo que a relação com Michael não era romântica e que, na prática, o acordo era para que ele assumisse totalmente a criação dos filhos.
O desejo de vê-lo realizado como pai, de cumprir a promessa que havia feito anos antes, ainda guiava suas escolhas. Mas o corpo de Debbie não resistiu da mesma forma que da primeira vez. Durante o parto de Paris, surgiram complicações que exigiram procedimentos invasivos e, no fim, comprometeram definitivamente sua capacidade de ter mais filhos. A infertilidade que se seguiu não foi apenas uma condição médica, foi também um ponto de ruptura emocional, pois a deixou sem o único papel que até então justificava sua presença na vida de Michael, o de gerar seus filhos. Essa mudança teve efeitos profundos em seu emocional. A maternidade, que já era vivida à distância e de forma limitada por acordos prévios, agora não poderia mais ser repetida. Ela sabia que não teria outra chance de ocupar novamente aquele lugar, mesmo que simbólico, na vida do ex-marido. E, mais ainda, sabia que a figura que representava dentro do universo de Michael estava se esgotando. Não havia mais função clara para ela ali. Com a criança já nascida e com Michael assumindo completamente o controle sobre a criação dos filhos, Debbie começou a sentir-se cada vez mais relegada, descartada, sem espaço nem propósito dentro da estrutura cuidadosamente controlada que havia sido construída. Essa sensação foi se acumulando como uma neblina emocional que, aos poucos, cobriu qualquer ilusão de pertencimento que ainda existisse. Michael Jackson, por sua vez, continuava determinado a criar os filhos à sua maneira. Após o nascimento de Paris, sua obsessão pelo controle aumentou. Ele era um pai protetor, intenso, meticuloso. Estava envolvido em cada detalhe da vida das crianças, desde a escolha das roupas até os horários de sono. O rancho Neverland, onde viviam, era ao mesmo tempo um refúgio encantado e um castelo de portas trancadas. A presença de Debbie ali não era necessária. E mais do que isso, não era bem-vinda. A criação dos filhos foi entregue a uma equipe de babás, enfermeiras e assistentes que cuidavam das crianças sob regras estritas. Debbie, que já havia sido mantida distante após o nascimento de Prince, agora era praticamente uma figura invisível no dia a dia da família. Para muitos que viam de fora, ela era uma mãe ausente, mas a realidade era muito mais complexa e dolorosa. Ela havia sido afastada pelo próprio acordo que aceitou para tornar Michael pai. Foi nesse cenário de afastamento emocional e físico, combinado com as consequências permanentes da segunda gravidez, que Debbie chegou à conclusão de que não havia mais por que manter o casamento. Em 1999, pouco mais de 2 anos após o nascimento de Prince e pouco mais de 1 ano após o nascimento de Paris, ela pediu oficialmente o divórcio. O pedido foi feito com discrição, sem alardes. Michael não se opôs. Tudo foi tratado de maneira quase silenciosa, com formalidade e distância emocional. Não houve brigas públicas, nem discursos em jornais, nem mesmo uma coletiva de imprensa. O que houve foi um acordo milionário, cuidadosamente articulado por advogados de ambas as partes, e um pedido mútuo de privacidade. O conteúdo exato do acordo nunca foi totalmente divulgado, mas sabe-se que Debbie recebeu uma quantia significativa estimada em cerca de 8 milhões de dólares, além de uma pensão anual por um período que, segundo rumores, duraria até os filhos atingirem a maioridade. Também ficou estabelecido que Michael teria a custódia total das crianças e que Debbie abriria mão de qualquer direito parental, renunciando voluntariamente a qualquer interferência sobre as decisões relacionadas aos filhos. Isso incluía a educação, saúde, moradia e convívio pessoal. Para o mundo, tratava-se de uma mãe que abandonava os próprios filhos por dinheiro. Para ela, era a continuação lógica de um acordo que já havia sido firmado antes mesmo do nascimento de Prince. Mas, claro, nada disso foi fácil. Embora tivesse ciência do que havia assinado e embora compreendesse as escolhas que fizera, Debbie carregava um peso emocional que não podia ser ignorado. Tornar-se mãe e, ao mesmo tempo, abrir mão da maternidade no seu sentido mais íntimo não é algo que se supera com depósitos bancários ou imóveis luxuosos. Por mais que tentasse justificar para si mesma que havia feito o certo, que havia cumprido sua promessa a Michael, que havia permitido que ele realizasse seu sonho de ser pai, o vazio que ficou era real. Ela sentia falta de ver os filhos crescerem, de escutar suas primeiras palavras, de levá-los à escola, de segurar suas mãos.
E o mais doloroso era saber que não podia sequer lutar por isso, porque tudo havia sido acordado antes. Era um luto que não tinha nome, porque seus filhos estavam vivos, mas longe, inacessíveis, pertencendo a um universo do qual ela havia sido excluída. Durante os anos seguintes ao divórcio, Debbie desapareceu quase completamente da vida pública. Vivia discretamente, evitava entrevistas, não respondia aos boatos. Sua imagem ficou congelada na memória coletiva como a da ex-esposa de Michael Jackson que vendeu os filhos. E mesmo quando tentava seguir em frente, era constantemente puxada de volta ao passado por matérias sensacionalistas, especulações e, às vezes, pelo próprio vazio interno que não desaparecia. A infertilidade se transformou numa dor persistente, especialmente porque não tinha a companhia dos filhos para suavizar esse sentimento. A mulher que um dia disse: "Se você quiser um filho, eu te dou um", agora estava sozinha, sem filhos, sem marido, e com uma narrativa pública que a retratava como alguém fria e calculista, o que, para quem a conhecia de verdade, era uma imagem profundamente injusta. O episódio do suicídio de Paris Jackson em 2013 marcou um antes e depois não apenas na vida da própria jovem, mas também na trajetória de sua mãe, Debbie Rowe, que até então permanecia como uma figura silenciosa e quase esquecida nas margens da história da família Jackson. Poucos acontecimentos foram tão dolorosos, íntimos e ao mesmo tempo tão expostos como esse, e, apesar do sofrimento envolvido, foi também o ponto de partida para uma transformação significativa no relacionamento entre mãe e filha. O que parecia até então impossível, o recomeço de um vínculo que nunca teve tempo de se formar, se tornou real. Foi a partir dessa tragédia que Debbie e Paris, pela primeira vez, puderam verdadeiramente se encontrar como pessoas e, mais importante ainda, como mãe e filha, mesmo que muitos anos tivessem se perdido pelo caminho. Paris, desde a morte de Michael Jackson em 2009, já demonstrava sinais de profunda tristeza e instabilidade emocional. Ainda muito jovem, ela teve que enfrentar a perda do pai, que para ela não era apenas uma figura pública, mas seu universo inteiro. Michael era quem cuidava dela, quem tomava decisões, quem a protegia do mundo. Ele era seu refúgio, seu chão. E, de repente, tudo isso desapareceu da noite para o dia, deixando um vazio quase impossível de preencher. Como se não bastasse, a partir de então, ela foi lançada sem filtros no centro de uma atenção pública intensa e muitas vezes cruel, cercada por câmeras, opiniões alheias e expectativas absurdas. Em entrevistas posteriores, Paris diria que, por muito tempo, sentiu que ninguém realmente se importava com o que ela sentia, apenas com o que ela representava, a filha de Michael Jackson. Por trás dos flashes, ela tentava desesperadamente entender quem era, de onde vinha, qual era o seu papel no mundo. E nesse processo, uma pergunta começou a crescer dentro dela. Quem é minha mãe? Até então, Debbie Rowe era uma figura distante, praticamente desconhecida para Paris. Ela mesma chegou a afirmar que, durante sua infância, sequer entendia que tinha uma mãe. Achava que havia nascido de alguma forma diferente, quase mágica, porque nunca ouvia o nome de Debbie dentro de casa. Quando perguntava ao pai, recebia uma resposta breve. Sua mãe se chama Debbie. E só. Nenhuma explicação, nenhuma história. Com o tempo, a ausência dessa figura materna passou a pesar. E, após a morte de Michael, o silêncio se tornou ainda mais ensurdecedor. Em 2013, Paris estava com apenas 15 anos, adolescente, fragilizada, emocionalmente instável e extremamente sensível, lutava contra uma depressão profunda. Nesse contexto, o acúmulo de traumas, dúvidas existenciais, exposição midiática e uma sensação esmagadora de solidão a levaram a tomar uma decisão desesperada: tentar acabar com a própria vida. O episódio abalou o mundo. A notícia de que a filha de Michael Jackson havia tentado suicídio foi estampada em jornais, revistas e portais de internet. Mas, além do choque coletivo, provocou uma movimentação silenciosa e intensa dentro da vida de Debbie Rowe. Até aquele momento, Debbie tinha mantido distância. Por acordos judiciais, por respeito à estrutura criada por Michael, por medo de invadir um espaço que já não lhe pertencia. Mas naquele instante, algo mais forte do que qualquer contrato falou mais alto: o instinto materno.
Ela não apenas se apresentou, mas se aproximou com urgência, com sinceridade, com uma dor que só uma mãe pode sentir ao saber que sua filha está em risco. Pela primeira vez em muitos anos, Debbie não agiu como uma figura protocolar. Ela agiu como mãe, e Paris, vulnerável e aberta a qualquer sinal de acolhimento verdadeiro, permitiu essa aproximação. A partir dali, começou uma jornada de reconstrução que foi tudo menos simples. O reencontro entre mãe e filha não foi como nos filmes. Não houve abraço emocionado no aeroporto nem reconciliação instantânea. Houve estranhamento, houve distância emocional, houve desconfiança. Paris, afinal, estava diante de uma mulher que até então era apenas um nome distante, alguém que a imprensa mencionava de tempos em tempos. Debbie, por sua vez, sabia que não podia simplesmente recuperar o tempo perdido. Ela não tinha participado da infância da filha, não conhecia seus hábitos, seus medos, suas memórias, mas estava disposta a tentar, e essa disposição genuína, despretensiosa, foi o que deu início a um novo tipo de relação entre elas. Durante o processo de recuperação de Paris, Debbie esteve presente, acompanhando os passos, oferecendo apoio silencioso, sem imposições. Elas começaram a se ver com mais frequência, a passar fins de semana juntas, a trocar mensagens. Conversavam sobre tudo: música, sentimentos, lembranças do pai. Era como se duas estranhas estivessem, pouco a pouco, descobrindo que tinham mais em comum do que imaginavam. Em uma entrevista sincera e tocante, Paris chegou a dizer: ela não apareceu como uma mãe. Ela apareceu como uma mulher que estava disposta a me conhecer. E foi isso que me ganhou. A relação entre elas cresceu de forma orgânica. Paris, que já vinha explorando seu lado artístico, começou a se abrir mais. E Debbie, respeitando o tempo e os limites da filha, tornou-se uma figura presente, mas não sufocante. Ela compreendeu que, após tantos anos de ausência, não era possível assumir o papel tradicional de mãe. Não dava para voltar no tempo e tentar corrigir o passado. O que restava era viver o presente da melhor maneira possível, construindo uma amizade, um companheirismo, uma conexão baseada na aceitação e no carinho. Em 2016, a vida de Debbie Rowe tomou mais um daqueles rumos inesperados, capazes de transformar uma história já complexa em algo ainda mais profundo e humano. Após anos de reclusão, silêncio e reconstrução emocional, ela foi surpreendida com um diagnóstico que mudaria completamente sua percepção de si mesma e do mundo ao seu redor: câncer de mama. A notícia, como acontece com qualquer pessoa, chegou como um choque. Mas para Debbie, que já havia enfrentado a pressão da fama alheia, a distância dos filhos, os julgamentos públicos e o peso emocional de uma trajetória conturbada, essa nova batalha parecia vir como uma espécie de teste final, uma chance de mostrar, talvez não ao mundo, mas a si mesma, que ainda havia força dentro de si para continuar. Debbie soube do câncer após uma bateria de exames rotineiros. O tumor já estava em estágio avançado o suficiente para exigir uma abordagem rápida e agressiva. Em vez de se esconder ou lidar com tudo sozinha, como havia feito durante boa parte da vida, ela tomou uma decisão diferente: enfrentar a doença de forma pública, transparente e corajosa. Esse gesto, aparentemente simples, ganhou um significado enorme, especialmente porque vinha de uma mulher que havia passado anos se escondendo, fugindo dos holofotes, tentando apagar sua imagem do imaginário coletivo. Diferente da Debbie de outros tempos, que assinava acordos de confidencialidade, evitava entrevistas e mantinha a vida trancada a 7 chaves, a Debbie de 2016 decidiu abrir as portas. E não o fez por autopromoção, muito menos por interesse midiático. Fez porque sentia que era hora de se mostrar como era de verdade, sem as máscaras que a fama de Michael Jackson ou os escândalos familiares haviam colocado sobre ela. Ao decidir compartilhar sua jornada contra o câncer, Debbie demonstrou uma nova faceta, a de mulher comum, lutadora, sensível e, principalmente, humana. Antes mesmo de iniciar o tratamento de quimioterapia, ela tomou uma atitude simbólica e extremamente corajosa: rapou o cabelo. Fez isso por escolha própria, num ato de controle sobre algo que o câncer tentaria tirar dela. Disse, em entrevistas posteriores, que preferia perder os cabelos por sua própria decisão do que esperar vê-los cair aos poucos como um lembrete cruel da doença. E,
Com um humor típico de quem já aprendeu a rir mesmo nas situações mais difíceis, deu à sua peruca um nome: Úrsula. Brincava com isso, dizendo que Úrsula era mais vaidosa que ela e que, nos piores dias, a fazia se sentir bem consigo mesma. Essa atitude leve diante de algo tão pesado tocou muita gente. Debbie mostrou que enfrentar uma doença grave não significava perder a alegria, a dignidade ou a essência. Essa nova fase trouxe também uma grande surpresa emocional: o apoio constante e afetuoso de sua filha, Paris Jackson. A relação entre as duas, que já havia começado a se reconstruir após o episódio do suicídio de Paris em 2013, se fortaleceu ainda mais diante dessa nova adversidade. Paris não apenas acompanhou de perto o tratamento da mãe, como fez questão de demonstrar publicamente o amor e o apoio que sentia por ela. Em uma das imagens mais emocionantes compartilhadas nas redes sociais naquele ano, Paris apareceu abraçando a cabeça raspada de Debbie, num gesto silencioso, mas extremamente simbólico. Era mais do que um abraço. Era um reencontro verdadeiro. Uma confirmação de que, mesmo com o passado difícil, ali havia afeto genuíno. Paris chegou a dizer em entrevistas que admirava profundamente a força da mãe. E essa admiração não vinha de discursos ensaiados, mas da convivência real, do dia a dia, das pequenas atitudes que via Debbie tomar com dignidade e coragem. Para uma jovem que havia perdido o pai tão cedo e que passou anos se sentindo sozinha, poder apoiar a mãe nesse momento foi uma forma de cura. E para Debbie, receber esse apoio foi como uma espécie de recompensa silenciosa por tudo o que havia enfrentado. Não havia mais culpas, julgamentos ou silêncios constrangedores. Havia presença, havia carinho. E isso, para ambas, era imensamente valioso. Durante os meses de quimioterapia, Debbie escolheu não se isolar. Manteve contato com os amigos, aparecia em fotos descontraídas, compartilhava mensagens positivas nas redes sociais, usava palavras de incentivo, contava como estava se sentindo, mostrava os altos e baixos do tratamento com uma sinceridade comovente. Para muitas pessoas, foi inspirador ver alguém que, por tanto tempo, havia sido pintada como uma figura fria ou distante, agora se revelando tão aberta e acessível. Prince, seu filho mais velho, também demonstrou apoio, ainda que de forma mais discreta, sempre mais reservado. Prince utilizava suas redes para informar os seguidores sobre o estado de saúde da mãe, pedindo orações e mensagens positivas. Embora o vínculo entre eles nunca tenha sido tão profundo quanto o de Paris e Debbie, havia respeito. Havia consideração. Era como se, diante da possibilidade real de perder a mãe, ele tivesse conseguido enxergar nela uma figura mais humana, mais frágil, mais merecedora de compaixão do que ele talvez houvesse percebido antes. Atualmente, Debbie Rowe vive longe das câmeras, dos julgamentos e do ritmo frenético que um dia orbitou ao redor de seu nome por ser, ainda que brevemente, esposa de um dos maiores astros da música mundial. Depois de tudo que enfrentou desde a convivência silenciosa com Michael Jackson, o nascimento dos filhos, a perda do contato com eles, os escândalos que a envolveram mesmo sem ela se pronunciar, até a luta contra um câncer de mama, Debbie escolheu uma vida de silêncio acolhedor, de rotina simples e de conexão com a natureza. Seu refúgio atual é um rancho de cavalos no deserto californiano, localizado entre as cidades de Palmdale e Lancaster, uma região conhecida pelas paisagens áridas, céu limpo e vastos horizontes que parecem se estender infinitamente. Para quem conheceu Debbie apenas pelos fragmentos noticiosos do passado, imaginar essa mulher vivendo entre cavalos, cuidando de animais e observando o nascer do sol em meio à calmaria do deserto parece até irônico. Mas para ela, é libertador. O rancho, chamado Painted Desert Ranch, é muito mais do que uma propriedade rural, é o símbolo de sua independência, de sua reconciliação consigo mesma, de sua cura pessoal. O lugar é simples, mas cuidado com carinho. Lá, Debbie cuida dos cavalos como quem cuida de si mesma, com paciência, constância e um afeto silencioso. Os animais, livres e imponentes, parecem refletir também o espírito dela, uma mulher que passou por muitas tempestades e que agora, enfim, respira em paz. O dia a dia no rancho segue um ritmo próprio, longe das pressões urbanas ou das aparições públicas. Debbie acorda cedo, cuida dos cavalos,
Alimenta-os, observa seus comportamentos, faz a manutenção das baias e participa ativamente da rotina do lugar. Ela não delega suas funções, gosta de estar presente, com as mãos na terra, o rosto exposto ao sol e os pés firmes no chão. Essa conexão com a natureza tem um valor especial para ela, não apenas como estilo de vida, mas como forma de terapia. Depois de tanto tempo sendo analisada, comentada e mal compreendida, encontrou nos animais e na paisagem silenciosa um espaço onde pode existir sem ter que se explicar para ninguém. Além da rotina com os cavalos, Debbie também participa de pequenas iniciativas locais ligadas ao bem-estar animal e à recuperação de animais resgatados. Alguns dos cavalos que ela acolhe vieram de situações de abandono, maus tratos ou negligência, e ela se orgulha de oferecer a eles uma segunda chance. Em diversas entrevistas, Debbie comentou que se vê muito nesses animais, seres que passaram por traumas, que foram descartados ou invisibilizados, mas que com tempo, cuidado e liberdade, encontram novamente a confiança para seguir em frente. Há algo de poético, quase simbólico, nessa escolha, como se cuidar dos cavalos fosse uma maneira de cuidar das próprias cicatrizes. No rancho, Debbie também recebeu visitas de amigos próximos e antigos colaboradores, inclusive alguns que fizeram parte do círculo de Michael Jackson em tempos passados. Em especial, o nome de Mark Schaffel, com quem ela chegou a se noivar anos atrás, ainda é lembrado por muitos como uma presença constante em sua vida. Embora o relacionamento não tenha evoluído para um casamento duradouro, eles mantêm uma amizade forte. Mark, que também esteve próximo de Michael por muitos anos, entende a complexidade da vida de Debbie e nunca tentou transformá-la ou moldá-la. Ao contrário, foi um dos poucos a respeitar seus tempos, suas escolhas e seu silêncio. No contexto do rancho, essas amizades se tornaram ainda mais importantes, são como âncoras em um mar tranquilo, mas que, de vez em quando, ainda é agitado pelas memórias do passado.